Tudo bem, pessoal? Hoje, né, a gente está gravando para a página Entre Nós Mães, com muita tristeza, né, que eu venho hoje gravar, como do outro vídeo mesmo. Eu queria que fosse diferente, né, a forma de lidar com nossos filhos, mas de certa forma foi bom que uma mãe colocou a cara, né, para bater e mostrar, né, o quão errado está as coisas com nossas crianças atípicas na escola. Eu venho hoje não só criticar, sabe, a questão das escolas, a forma de trabalhar e de lidar com essas crianças atípicas não estão errados hoje. É muitos anos que estão errados sobre a adequação com essas crianças atípicas nas escolas. Eu tô até meio rouca, peço desculpa, porque assim, quando eu passo um pouco de nervoso, eu fico assim. Porque assim, eu me coloquei no lugar daquela mãe. Mesmo se meus filhos não fossem atípicos, mas eles né? E infelizmente a gente tem que lutar contra tudo e contra todos para a gente ter dar uma qualidade de vida melhor para os filhos da gente. Não só de trabalho, não só de alimento, também de terapia, também nas escolas, infelizmente. E infelizmente também é o tempo que eles mais ficam, né? Na escola mesmo. É o tempo que eles mais ficam lá. E eu fiquei olhando, sabe, aquele vídeo que foi o esclarecimento, né, que estava até no Plox, que falou sobre o esclarecimento de tudo do caso, né, que aconteceu. Em momento nenhum eu escutei eles falando do apoio que eles iam dar para a família, o apoio que eles iam dar para essa criança, porque depois de uma situação dessa, constrangedora, essa criança, ela vai precisar de ajuda junto com a família, sim. E eu não vi em momento nenhum eles falar sobre isso. Também falando sobre o vídeo, eu fiquei extremamente, assim, ver o despreparo de uma secretaria de educação para lidar com essas crianças. A gente não precisamos de polícia para intervir num caso como foi feito ali. Eu vi o primeiro vídeo e no primeiro vídeo estava falando que, né, a criança agrediu o professor e por colocar, né, eles acharam que estava colocando as outras crianças em risco. No primeiro vídeo foi muito bem esclarecido pelo um vereador, que se eu não me engano ele até já foi polícia de Timóteo. Ele falou que a criança arranhou o rosto de uma professora. Eu não estou falando que nossas crianças atípicas, isso é uma coisa pequena dentro do complexo de escola, do respeito em qualquer lugar. Mas nós estamos falando de uma criança com crise, né? Então, se a gente está falando de uma criança com crise, nós vamos falar sobre a criança com crise. Essa criança com crise, ela foi trocada de lugar. Não foi explicado como foi essa troca, o jeito que foi essa troca. Porque para a gente julgar ou condenar ou falar qualquer outra coisa, a gente precisa de saber como que foi dentro da escola. Então deveria ter, né, câmera para saber, porque já passou da hora de todas as escolas, creche, ter câmera, já passou da hora. E ser dado aos pais também, para poder ter como saber da situação que foi feita, né? Da abordagem que fez com a criança para chegar nesse limite. Porque as pessoas não entendem que para eles é mínimas coisas, mas para uma criança atípica é muita coisa que está fazendo dentro daquela abordagem. Então eles precisam entender
Quando se fala de um professor de apoio, né, que cuida dessas crianças na sala de aula, o professor, se ele tem 3, ele tem que saber a limitação de cada um dos 3, que é uma das formas da minha briga, que é essa troca de professor de apoio quando faz dar certo entre a criança e o professor, porque os meus filhos têm professor de apoio e a minha briga, a minha humilhação todo ano é não trocar professor de apoio. O Vitor ficou anos com uma professora de apoio. E essa professora de apoio foi maravilhosa. Eu não tenho o que falar das professoras de apoio do meu filho, que elas são extremamente maravilhosas. Mas eu tenho a falar que o cuidado dessa criança atípica com essa troca de professor de apoio. Porque assim, o Vitor passou por acho que 4 ou 5 professores de apoio. E nesse tempo todo, quando o Vitor encaixou com uma, eu me humilhava na escola para não ter troca, para que ele não descompensasse, para que ele conseguisse evoluir. Até o porquê eu tinha muito medo do Vitor dar crise na escola, porque eu via muito vídeo, sabe, das pessoas sendo ruins mesmo com as crianças atípicas e não entendendo o processo que deveria ser feito. E como a minha vida inteira eu precisei trabalhar, então assim, para mim sempre foi muito complexo. Então, quando esse ano que teve a troca, a professora dele é maravilhosa, maravilhosa. Mas o Vitor, com um ano que o Vitor estava com essa professora, que ficou com ele muito tempo, ele deu uma crise. E ela soube lidar com essa crise. E ela não me contou sobre essa crise. Ela foi me contar com 2 dias que eu quase um dia sim, um dia não ia na escola, um dia sim, um dia não ia na escola. E ela chegou e contou pra mim: ô Jennifer, eu sempre te perguntei como que iniciava. Olha o cuidado, gente, é o cuidado. Como se iniciava, ela sempre teve o cuidado disso, de me perguntar como que ela poderia observar que ele estaria começando um gatilho para começar as crises dele, porque eles dão sinais sim, eles dão sinais. E aí eu explicava para ela como que era o processo e tal, que aí se passasse desse processo ia ser uma coisa mais complexa, né, para poder conseguir lidar com ele e tudo. E eu falava com ela. E aí ele deu essa crise na escola. Foi tão tranquilo para ela, porque ela já sabia como lidar. Então ela não deixou chegar num processo tão complexo. Por isso que eu falo da questão da adequação do professor de apoio junto com a família. O professor de apoio tem que estar sim em parceria com os pais. Está tendo na escola dos meninos que eu tô achando absurdamente ridículo, que você só pode ter professor de apoio na escola com um outro pessoa da escola, como se terceirizando, né? Colocando uma terceira pessoa lá, que eu acho absurdo. Porque são pequenos cuidados que precisam ser trabalhados. E às vezes, nas pequenas coisas que resolvem um problema. E aí, para não se tornar um problema tão grande como aconteceu, né? Esse episódio da semana passada em Timóteo. Mas tem muitos pais que passam por isso. E dessa forma pior. Eu tenho uma amiga que ela tem um filho que ele tem transtorno desafiador e mais outras comorbidades. O filho dela já foi preso. Tá aí, gente. Ela fez o vídeo com vocês, falando, o filho dela hoje não está com ela. E ele deixou claro no celular dela, no celular dele, ele deixou claro que a vida dele acabou aos 8 anos de idade, que foi 8 anos de idade que eles colocaram o filho dela dentro de uma viatura. Nunca mais o menino quis ir pra escola, nunca mais o menino foi o mesmo. Se ele estava com uma defasagem, isso triplicou com ele. Então, assim, infelizmente, se não houver preparação dentro da escola para lidar com essas crianças e os professores de apoio não estiver com o coração aberto para receber essas crianças, não falo de dinheiro não, gente, porque eu sei que professor de apoio, professor, ganha pouco sim, eu sei disso. Mas eu tô falando deles ter o amor, ter o sentimento de afeto e de querer ajudar a fazer a diferença na vida dessas crianças. Se isso não acontecer, infelizmente, todo esse processo vai ser invalidado a tudo. Porque as mães estão saturadas de ter que ir na escola para pedir o mínimo, que é lei, que está dentro da lei. A polícia estava extremamente despreparada, porque um policial achar que a melhor forma é colocar o menino na viatura, coloca a criança numa sala, vai lá, conversa com a criança. A escola, a mesma coisa. Eu sou a favor de uma pessoa da área da saúde, tanto para a crise, quanto um psicólogo na escola, para ver, sabe, comportamental, para ver a adequação de cada criança, ter a evolução de cada criança, para ver como que vai ser trabalhado isso. Um professor de apoio, gente, ele tem que adaptar a criança. Não é só em questão escolar, não. É no posicionamento deles dentro da escola também. Porque para eles é complexo, é barulho. É muita informação, é gente trazendo informação, é fala. É o professor que explica na matéria. É a outra criança lá batendo na mesa. Entendeu? É o professor abrindo e fechando a porta. É várias coisas, é vários barulhos que para criança atípica é complexo. É muita informação dentro do cérebro deles. Então, se o professor tirou a criança do lugar onde que ele sentia bem, que naquele momento para ele ali estava bom, mantinha, gente, mantinha. E aí ia mostrando para ele que ali era melhor ele ficar naquele lugar. Não é forçar a criança a ir de uma vez.
Entendeu? Porque ele estava caçando jeito de ficar mais tranquilo. E o que aconteceu? Desestruturou aquela criança dentro daquele ambiente. Entendeu? A forma que o professor de apoio chegou até as crianças. O Vitor era crise. Eu não sabia lidar com o Vitor. O Vitor me pegava. E eu ficava machucada. Entendeu? Como eu descobri a forma de lidar com ele, com acolhimento, com afeto, não chegar agressivamente, porque ele já está em crise. Se você chega com a criança brusca, com muita brutalidade, infelizmente é isso que você vai receber. É a forma, é o cuidado. Eu não tô falando que, talvez eu tenho que aceitar uma criança atípica e ir lá e bater. Eu não estou falando isso, entendeu? É se adequar. Olha, mãe, hoje aconteceu isso, eu gostaria muito que a gente trabalhasse junto e a gente fizesse um trabalho de qualidade. Pra sua criança, pra ser leve, pra você e pra mim. Então o que a gente pode fazer? Você tá entendendo? A criança, olha, já tava sem terapia, sem fonoaudiólogo, porque pelo que eu entendi no vídeo, a criança não fala, não é verbal. É complexo, pensa, gente. Você falar, ficar querendo falar e não conseguir ser ouvido. Então, a única coisa que ele tem é o corpo pra falar. Ele tem gesto, ele tem posicionamento pra falar. E ele não ser ouvido. Ele vai ficar nervoso, ele vai ficar... É uma situação, assim, que pra mim falar é até complexo. Eu falo assim, mas você tá defendendo porque você tem filho atípico. Não, é porque somos seres humanos. O meu filho foi no nível 2. Eu convivo com criança do nível 3. Ele ama água, né, que a maioria das crianças atípicas ama água. Ele ia até perto do mar. E a mãe dele falava com ele. Não, a mãe dele e o padrasto dele, que são pessoas maravilhosas, que cuidam, que tem um cuidado muito grande com ele. Falava não. Ele ia e voltava, ele ia e voltava, ele ia e voltava. Até ele entender que ele não podia ir, que ela não ia deixar ele ir. Ele não foi. Ele tinha o problema de sensibilidade, questão do barulho? Sim, ele tinha, mas eles respeitavam esse tempo dele, porque ele precisava de um tempo tranquilo. Ela tirava ele da praia, levava ele pra outro lugar, deixava ele se conectar de novo e voltava com ele, e tá tudo bem. Mas você obrigar a criança a ficar no lugar, você obrigar eles a ficar, vai dar transtorno, vai ter problema. Se vocês não entenderem que eles precisam de um olhar, de cuidado, não vai funcionar. Já não tá funcionando, porque a escola tá saturada dessas crianças. Essa é a verdade. O diretor fala, já escutei, fala na minha cara, eu falei no próximo vídeo passado, que ela não é obrigada, né, a saber sobre isso. Então, como que deixam a superintendência, deixam a secretária de educação, deixa uma pessoa extremamente desqualificada e que não tem um pingo de senso de amor próprio para essas crianças atípicas, né? Porque se você tivesse realmente com vontade de ajudar essas crianças atípicas, você ia buscar conhecimento, a forma de lidar com eles. Então, não tô falando que o diretor teria obrigação de saber, não, mas é buscar, né, conhecimento, buscar a forma, o jeito de lidar com eles. Porque hoje as escolas públicas, infelizmente ou felizmente, tem muitas crianças com defasagem diferente, com limitação diferente. E se você não saber como lidar com eles, infelizmente vai fazer isso, vai dar errado. Essa criança com certeza está toda desestruturada dentro de casa. A mãe está extremamente cansada e triste pelo processo. E eu não vi em momento nenhum eles falam do cuidado com essa criança. Eu não escutei em momento nenhum falando, a gente vai buscar conhecimento para poder ajudar essa mãe que passou por esse processo, essa criança que passou por esse processo. A gente vai dar apoio para a família. E a gente sente muito pelo que aconteceu e a gente vai lutar para que isso não aconteça mais. Eu não escutei em momento nenhum essa fala. Porque quando a criança, gente, está estabilizada, quando você faz todos os acompanhamentos certinho com essas crianças, você consegue dar mais informação para elas, entrar mais informação no cérebro delas. E aí você consegue ensinar que a criança não pode fazer o que ela pode fazer e você adequar elas à sociedade. Mas se elas não estiverem estruturadas, e se você não estruturar essas crianças, infelizmente vai ser isso aí. Crianças dando crise na escola, eles ligando para pai e mãe buscar o filho na escola porque não tá dando conta. Entendeu? Se não tiver esse olhar, esse cuidado, vai ser isso, gente. E eu vejo que isso está acontecendo, coisas de quando aconteceu com meu filho. Até hoje, nós temos uma lei que está aí há 10 anos e ela ainda continua não sendo cumprida. Que infelizmente a gente precisa pegar e entrar na justiça para resolver uma coisa que é lei. Que a superintendência teria que saber sim. Que a diretora teria que saber sim. Entendeu? Aí vocês falam assim, mas você tá colocando a culpa só na escola, só na superintendência, não. Mas vem de lá. A educação vem de lá. Entendeu? Violando direitos dessas crianças. Violando a família. De ter esse direito, de ter paz. Entendeu? Pra poder trabalhar. Porque a pessoa acha, a mãe não tem vida, né? A mãe tem que buscar, levar, fazer isso, aquilo outro. Mas eles não entendem que a mãe precisa de trabalhar. Ela precisa de resolver. Ela, com certeza, ela não tem só ele. Entendeu? Ela tem outros filhos que ela não pode abandonar. Né? Eu não tô abandonar de pegar e abandonar, não. É de ter cuidado com aquelas outras crianças também. Porque, infelizmente, as crianças atípicas, elas exigem mais da gente. Exigem mais da gente. Entendeu? Então, o tempo que eles estão lá na escola e a gente acha que tá com uma pessoa que realmente tá tendo um amor, um cuidado diferenciado com essas crianças, entendeu? Tá tratando a criança toda de forma inadequada. Sabe? É triste ver, é triste. Eu fico, assim, chateada de escutar uma situação dessa. Eu vou falar a verdade pra vocês, eu não sei nem o que ia acontecer comigo se eu ver o filho meu ali dentro. Eu não sei. Eu não vou nem comentar aqui sobre esse tempo, o que eu pensei. Eu não sei. Então, assim, se infelizmente não tiver, não dá conhecimento da direção, não, essa secretária de superintendência não tem um olhar melhor com esse monte de denúncia que tem dentro de escola, vai ser essa merda que tá dando. Porque vai dar mais merda. Vai dar mais merda. E as pessoas, porque infelizmente, isso tá virando uma bomba relógio. E na hora que estourar, vocês vão ver. Aí as pessoas vão virar falar assim, mas agora é a bandeira das crianças atípicas. Eles podem fazer tudo o que eles quiserem. Não, eles não podem. Eles não podem fazer tudo o que eles quiserem. Mas se eles estão desorientados, se eles estão em crise, não adianta, gente, você colocar pra eles conhecimento e mostrar pra eles o que é certo e errado. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Eles precisam estar estabilizados para que a mãe consiga dar comandos para eles. Mostrar para eles como funciona o mundo lá fora. Eu concordo que se eles estão vivendo em sociedade, eles têm que se adequar, né, aprender a lidar com a sociedade. Eu concordo extremamente com isso. Porque meus filhos, graças a Deus, hoje eles estão estabilizados e eles conseguem conviver em sociedade. Mas a sociedade também precisa entender que elas também precisam se adequar a eles. Porque é um equilíbrio. Se não houver equilíbrio, não vai funcionar. Não vai funcionar. Como não está funcionando. Então é trabalhar junto para que tudo dê certo. Tudo dê certo. Porque a gente está falando de uma criança, de crianças que estão dentro da escola, do centro escolar. E às vezes eu me falo assim, mas eles são, né, terríveis na escola, que não sei o que. Mas, gente, o que a escola está fazendo? O que a escola está fazendo? A criança está com dificuldade de escutar barulho. Professor, é coisa simples. Tira a criança da sala de aula, leva para outro lugar. Eu sou super contra a escola não ter um lugar
para essas crianças ficar. Porque a escola do meu filho, por exemplo, tinha uma sala há muitos anos atrás. Hoje essa sala já é para poder o professor ficar, né, fazendo atividades lá escolar, sempre tem uma sala de professor, né? Então, eles ficam sem lugar. Aí leva para o refeitório. O refeitório é um lugar que faz barulho. As crianças vão ficar mais estruturadas, né? Porque escuta barulho dentro de sala, dentro de escola. Então, assim, se não tiver esse preparo, não vai funcionar. Não vai funcionar mesmo. Entendeu? Eles têm sensibilidade de barulho, eles estão saturados da sociedade, das pessoas, das crianças. Tira essa criança da sala. Adequa essa criança no espaço. Por isso que eu sou a favor. Gente, tá tendo problema com seu filho, que um professor de apoio tem 3. Judicializa isso. Vai no Ministério Público. Pede o médico para poder fazer um laudo bem detalhado. Leva no Ministério Público. Entra com pedido do professor individualizado na escola. Porque é lei. É lei. Se a direção, a coordenação soubesse disso, é uma informação simples, tá, gente? Você olha aí na internet, você acha que um laudo atualizado e detalhado, entendeu? Com essas crianças, para essas crianças, você vai lá, judicializa isso, que vocês vão conseguir um professor de apoio individualizado. Mas não tem essa orientação para pais leigos. Pais que às vezes não tem, nem outra assim, mas todo mundo hoje tem um celular, mas você não sabe mexer no celular? Entendeu? Não sabe. Então, é isso. Se não houver orientação para esses pais dentro da escola e não trabalhar todo mundo junto, vai ser isso. Deu problema, gente? Os pais, vão cá. Seu filho deveria estar com o professor de apoio individualizado. A forma de adequação a isso é você ir, levar no médico, consultar, explicar o caso. A gente vai fazer um relatório escolar de como que está sendo dentro da escola, junto com o seu laudo, e a gente vai ajudar no que a gente puder, para que ele tenha um professor de apoio individualizado. Porque o professor de apoio individualizado vai ficar só por conta dessa criança e vai ajudar. Talvez a criança nem vai precisar do professor de apoio individualizado por muito tempo. Pode ser, tipo, 3 anos, 4 anos, 5 anos, entendeu? Mas ela precisa. Se 3, eu sou super contra ficar 3 crianças com professor de apoio, eu sou contra. Porque cada criança autista tem uma defasagem diferente, pronto. Enquanto não aceitar isso, enquanto não funcionar assim, não vai funcionar. Enquanto não tiver um psicólogo dentro da escola, não vai funcionar. Enquanto um diretor não saber que a primeira forma dele lidar com essas crianças é chamar os pais, ligar para os pais. Em seguida, chamar quem? Chamar quem? SAMU. Se não é crise, chama o SAMU. Não é polícia não. Não é polícia não, porque não é vândalo não. Ele está em crise. A gente está falando de vandalismo não. A gente está falando de crise. E não pode ser considerado uma crise sem vandalismo não. Entendeu? Então, se não tiver esse cuidado com essas crianças, vai ser isso aí que está acontecendo. Vai ser isso aí. E eu agradeço vocês, assim, às vezes eu fico até mais nervosa em relação a isso, porque assim, só de pensar, eu já fico, minha mão tá até gelada. Mas eu compartilho esse vídeo, manda pra mais pessoas, a gente tá gravando, gente. A gente não tá levando ainda pra vocês, a gente tá gravando com especialistas, a gente tá gravando com pessoas, pra gente jogar isso, sabe? Pra vocês terem vocês terem mais conhecimento, pra lutar com seus filhos. Porque não existe outra pessoa melhor pra lutar pro filho como a mãe, não existe, não existe. Não existe. E eu sei que vocês estão lutando pra melhoria dos seus filhos, eu sei. Mas pra isso, a gente precisa, se precisar de conversar, a gente vai lá, vai na escola, conversa e alinha. Não funcionou? Pede a narrativa da escola, pede o relatório de como que ele está dando na escola, mas a gente se realiza. Não tira os seus filhos da escola, não retrocedem seus filhos, não aceita que as pessoas retrocedem seus filhos. Eu quero que vocês compartilhem, que vocês mandem para mais pessoas que vocês puderem. Marca, sabe? É fazer a lei mesmo, que agora é a hora de a gente fazer a lei. Não é a lei pela situação da criança, não. É a lei porque já está saturado. E vai acontecer casos igual a esse ou pior. Só está precisando de uma pontinha. De lá acender a esquerda e vai acontecer. Entendeu? E eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão compartilhando, que estão comentando, que entram no direct, daí conversa com a gente, traz essa defasagem. A gente está dando orientação sim para as pessoas em off. Né? A gente está tentando ajudar vocês em off. Pode mandar lá, que a gente vai ver. E assim que possível a gente responde. E a gente vai ajudar sim vocês. Com orientações. Vocês podem ter certeza. Porque tá tudo errado. Tá colocando essas crianças atípicas dentro da escola de forma errada, inadequada. As pessoas falam tanto, mas tanto que tipo assim, é o melhor para essas crianças, é o melhor, então vamos fazer o melhor por elas. Por nós também como ser humano. Por nós também como ser humano. E meu muito obrigado a vocês, tá? Por estar aqui. E eu fico com Deus e espero que eu não tenha que vir mais com vídeos iguais a esse.